Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Nesta noite eu venho trazer uma reflexão para os nossos irmãos, uma mensagem do Senhor que falou muito ao meu coração. Quero compartilhar com os irmãos, tá bem? Só que antes de começarmos, vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos permitiu viver um dia maravilhoso na Tua presença. E agora à noite, Pai, nós viemos na Tua presença, nos colocar diante de Ti. Fala conosco, Senhor, e usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem que eu preparei nessa noite, ela está em consonância, ou seja, de acordo com o que comemoramos nesse mês de outubro, que não é o Outubro Rosa. A Reforma Protestante é o que nós comemoramos, os cristãos, né, protestantes comemoram a Reforma Protestante neste mês. Essa reforma ela aconteceu lá no século XVI, mais precisamente com o estopim em 1517, quando Martinho Lutero publicou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Um pouco antes de Lutero, nos nossos pré-reformadores, a Europa vivia um cenário de horror, um caos em todos os aspectos, aspecto social e religioso, político. No aspecto social, havia muita fome, pobreza, peste, a peste bubônica castigava muito o povo naquela época. Haviam grandes guerras, o sentimento de insegurança e morte iminente, ansiedade, pessimismo, tudo isso rondava a sociedade. Na área religiosa, parecia desmoronar. As ideias de cristianismo e cristão estavam indo por água abaixo. A religiosidade era meritória, com as missas pelos mortos, a infalibilidade papal, as indulgências, a crença no purgatório, a invocação dos santos e a Maria. Havia muitos abusos praticados pelo clero e pela política, e os desvios dos propósitos da igreja. Era cada vez maior o gasto com o papado, as instituições de impostos clericais, a falta de liderança, lutas políticas, nepotismo, era muita violência, baixa expectativa de vida, insatisfação do povo em relação à igreja. Havia muita dúvida e insegurança também acerca da salvação, em virtude da religiosidade baseada em obras. E foi diante desse quadro terrível, horrível, que Lutero, olhando para trás, para os reformadores e olhando para tudo aquilo que estava acontecendo, ele escreveu suas 95 teses. E elas se difundiram tanto quanto os demais reformadores defendiam, E elas defendiam alguns princípios básicos. E esses princípios caracterizam as convicções práticas protestantes e que nós aprendemos até hoje. E também nossos princípios básicos, né? Que é sola Scriptura, solo Cristo, sola gratia, sola fides e soli Deo gloria, né? Ou seja, só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus glória. O pastor chegou a comentar e falar sobre isso durante o sermão dele no domingo, e eu gostaria de dar continuidade a essa mesma linha de pensamento, né, da reforma, também abordando o assunto de sola Escritura, só a Escritura, que também foi falado no domingo. Para isso, nós vamos ler então o texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Se você puder, abre comigo. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ora, mas
Se vamos falar da Escritura, por que falar então da fé? É simples, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está escrito lá em Romanos, na mesma epístola de Paulo, lá na frente, Romanos 10, dos versos 14 ao verso 17. Se você puder abrir lá comigo, a mesma epístola de Romanos, para Romanos, né? A mesma epístola, capítulo 10, versículos do 14 ao 17, que diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Tem outra versão que fala: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, falando da Escritura, a fé vem pelo ouvir as Escrituras. As Escrituras também são úteis para o ensino. Em Romanos, mesma epístola que Paulo escreveu a Romanos, um pouco mais para frente, no seu capítulo 15, os versos de 1 a 4, diz assim, Romanos 15, de 1 a 4. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, as Escrituras nos trazem esperança. A fé vem pelo ouvir a Escritura. A Escritura é importante para o ensino e ela também nos dá esperança. A Escritura nos testemunha de Jesus, como diz lá na carta de João, capítulo 5, versículo 39, quando diz: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. De mim, aqui no caso, é Jesus que está falando. As Escrituras também falam da parte de Deus. E as Escrituras falam a verdade. E Jesus é a verdade. Por isso, meus amados, eu gostaria de trazer então esta noite esse tema que é muito importante. A Escritura contra a ameaça da tradição e o autoritarismo. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos para a gente meditar, né? Depois de falar esse pano de fundo que aconteceu na Reforma Protestante, a gente pode perceber que o Papa não tem a palavra final. Esse é o primeiro ponto, que é a Escritura contra a ameaça da tradição e autoritarismo. O Papa não tem a palavra final. Mas, por incrível que pareça, a Igreja Católica observa alguns trechos fora do contexto e dizem que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. Né? Eles utilizam o texto de João 21, de 15 a 17. Vou ler aqui para os irmãos. João 21, de 15 a 17, que diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas.
E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse é um trecho que eles utilizam e também o trecho que está escrito em Mateus 16, 18, que fala sobre Pedro. Pedro, como tu és pedra, sobre você eu edificarei a minha igreja. Então, sendo assim, eles afirmam que o Papa é o grande líder da igreja e é representante de Cristo na Terra. E aí nasce aquele ditado que é Deus nos céus e o Papa na Terra. E por isso também, como ele é representante de Deus na Terra, o Papa também não pode errar. E daí surge então a ideia da infalibilidade papal. Na teologia romana, essa infalibilidade do Papa é afirmada quando ele, o Papa, pronuncia um jargão, né, um termo que é ex-cátedra. Isso é, quando se trata de assuntos doutrinários, porque recebe o auxílio de Deus, ele é infalível. Essa palavra, esse termo, né, ex-cátedra, que é latim, é falado apenas pelo Papa e só ele que sabe que falou, mais ninguém. Ou seja, ele pode falar ou desfalar o que ele quiser. E todos na denominação católica devem considerar que aquilo é realmente resposta de Deus, palavra de Deus, porque o Papa é o representante e não erra. Mas essa declaração não é suficiente para esclarecer a natureza e o caráter dessa infalibilidade. Os escritos bíblicos foram preservados do erro eles não estão errados quando escritos porque foram inspirados pelo Espírito Santo. A infalibilidade papal está apenas no fato de que ele pode explicar fielmente as tradições da igreja e a doutrina dos apóstolos. Não é porque tem algum direcionamento de Deus ou alguma nova revelação do Espírito Santo, nada disso. Então, se o verdadeiro fundamento inabalável da fé cristã não é o Papa, que fundamento é esse que estamos falando? Os reformadores repudiam completamente essa doutrina por não encontrar nenhuma base bíblica, nada nas escrituras que comprove isso, nem uma palavra somente, e por isso eles afirmam sola scriptura. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é que a tradição também não tem a palavra final. A tradição da Igreja Católica era e ainda é muito forte. Na Bíblia encontramos muitas passagens que criticam justamente as tradições. Um exemplo, se você puder abrir comigo, no livro de Mateus, capítulo 15, ele fala justamente sobre uma das tradições. Mateus capítulo 15, versos 2 e 3. Veja só. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Tá vendo? Na verdade, nós temos mais textos que falam sobre tradição. Outro exemplo é Marcos 7, versos 3, 5, 8, 9, 2 Tessalonicenses 2,15. A tradição que eu estou me referindo aqui é aquela que está em desacordo com as Escrituras. Já pensou? Os discípulos ou alguns discípulos simplesmente não lavaram as mãos antes de comer. Isso era uma tradição. Em compensação, Jesus fala de uma tradição bíblica que é honrar pai e mãe. Isso eles estavam em desacordo. A reforma se revoltou quanto à suposta autoridade da tradição independente das escrituras, ou então impede igualdade com Jesus, igualá-la às verdades da escritura com as tradições. Portanto, somente as escrituras são incondicionalmente autoritárias.
ou autoritativas, né? Diferente. Então a tradição ela não tem a palavra final, só a escritura. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer também é que a igreja não tem a palavra final. O ensino católico medieval moderno, que hoje também se propaga, moderno, diz que a denominação religiosa que pertencemos está certa. Isso é um erro. Nenhuma denominação religiosa é isenta de erro. Todos nós erramos. Nossos concílios, denominações são falíveis. Até mesmo os nossos líderes, mesmo aquelas pessoas que nós admiramos, pastores maravilhosos, eles são homens, são servos do Senhor, mas são falíveis. Todos nós somos falhos, todos nós podemos errar. É claro que líderes e pessoas mais próximas do Senhor, que leem a palavra, meditam, que oram bastante, que buscam mais ao Senhor, eles falham menos, erram menos, mas todos erramos, todos estamos em pecados. E, na verdade, de certa forma, isso é bom, porque deve despertar em nós a humildade. Eu sou pecadora, eu erro, eu falho, eu preciso do direcionamento do Senhor. Eu não sou o Papa, né? Nem o Papa pode dizer que ele não erra. Todos nós erramos. E também deve despertar em nós a vontade de estudar mais a palavra de Deus, como faziam os bereanos. Eles ouviam a palavra de Deus pregada por outros pregadores e conferiam tudo o que estava escrito na Bíblia, né? Na época, o que eles tinham de Antigo Testamento. Então, deve despertar em nós a vontade de estudar a palavra e também nos permitir uma comunhão cristã mais saudável com os nossos irmãos de até outras denominações, de denominações cristãs, né? Não podemos esquecer que a Igreja de Cristo ela é composta de todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus como seu Senhor e seu único Salvador. O quarto ponto e último, antes da conclusão, que eu gostaria de colocar aqui para os irmãos, é que a Escritura ela é a nossa única regra de fé e prática. Bom, se não é o Papa, se também não é a denominação, e também não é as tradições que moldam a nossa fé ou que nos levam a ter fé, então o que a molda? Né? O que molda a nossa fé? Isaías 8:20 diz assim. Isaías 8, capítulo 8, verso 20, nos diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Vou ler de novo. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, só a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Também o Catecismo Maior afirma que as Escrituras Sagradas, Novo e Antigo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e obediência ao Senhor. A autoridade fundamental que a Igreja deve moldar a sua fé não é em pessoas ilustres, grandes pregadores ou até mesmo reformadores, e sim no Espírito Santo falando na Escritura. A conclusão que podemos chegar é que nenhuma voz na Igreja pode ser maior do que as Escrituras Sagradas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para conduzi-la a toda a verdade. Cristo é o cabeça da Igreja. Ele é que conduz a Igreja. E nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum concílio, nenhuma tradição, nenhum valor normativo para a Igreja, nenhum manual da IPB, nada disso tem um valor maior que a Escritura. Só a Escritura. Bom, e deixando uma reflexão breve para os irmãos, é que hoje em dia tem muitas pessoas que ao olharem para as Escrituras não concordam com ela.
acham que às vezes está ultrapassado, os tempos são outros, a Bíblia muitas vezes é muito rígida, muito dura, estamos na época da graça, então às vezes elas desconsideram o Antigo Testamento, consideram apenas o Novo, e quando entram em conflito com a palavra, ou quando escutam um pregador falando mais severamente acerca da palavra, elas simplesmente abandonam a Bíblia, dizem que não serve mais, e com isso saem os seus próprios pensamentos, o seu próprio caminho, muitas vezes ficam desigrejados ou então simplesmente abrem uma outra igreja de acordo com aquilo que fala melhor ao coração e ficam dessa forma, se perdem pelo caminho. Bom, e você, meu amado irmão, minha amada irmã, jovens da nossa classe da EBD, jovens da nossa igreja, como tem reagido a essa tendência? Até mesmo os adolescentes, as crianças muitas vezes. Como nós temos reagido a essa tendência pós-moderna, em que parece muitas vezes que a Bíblia está ultrapassada? Às vezes isso reflete no nosso agir, isso se reflete naquilo que a gente tem cantado dentro da igreja. Temos que observar melhor aquilo que a palavra, aquilo que as escrituras dizem, o modo como devemos nos comportar. Que tipo de crente nós somos? É melhor obedecer do que sacrificar. Onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Somente as escrituras. Amém?